Viva, um abraço, obrigado a todas e a todos que nos seguem sempre nas redes sociais. Estamos de volta para mais um Conceito Económico, um podcast do Carlos Panzo, apresentado aqui pelo Vítor Hugo Mendes. Sempre fazemos, uma vez por mês, uma análise ao texto que é apresentado pelo professor Carlos no semanário Novo Jornal. Obrigado, Carlos, uma vez mais, estamos juntos aqui. Obrigado, Vítor. Eu tenho que começar isso de uma forma provocante. O texto desta semana foi bombástico, assim, e é interessante porque o Carlos faz uma análise, não é, sobre o Orçamento Geral do Estado, hoje 2024, e a metáfora do véu de Penólope, como símbolo da ilusão e do adiamento das reformas estruturais. Para já esse nome dessa figura grega não é fácil de pronunciar, mas mais do que o nome difícil, o texto é um texto, vocês têm que ler, leiam o texto, por favor. Porquê? Esta análise, esta metáfora, correlação com esta metáfora. Essa metáfora de Penópolis ou Penápolis, a metáfora tende a demonstrar a dificuldade que muitas das vezes as pessoas têm em duas dimensões. A dificuldade de aceitar uma certa realidade e pior, de adiar a tomada de decisões importantes. Eu faço aqui essa analogia com essa metáfora da metodologia grega, em que, na verdade, quem não toma a decisão é o executivo, ou seja, a equipa económica que deve tomar uma decisão, não toma a decisão, mas não toma essa decisão numa primeira instância porque não reconhece as dificuldades ou faz um diagnóstico um bocadinho estranho. E nós, ao longo do podcast, vamos esmiuçar melhor isso, mas a ideia é exatamente a metáfora de dizer não reconhecer, não aceitar uma realidade e evitar algo que é inevitável. Ou seja, no caso aqui da mulher de Ulisses, tem que aceitar que Ulisses morreu, tem que fazer o luto e decidir sobre um novo companheiro, um novo marido. E ela, tentando evitar esta decisão, que é inevitável, vai então cozendo durante o dia o traje que o sogro deveria utilizar no luto, mas à noite desfazia. Desfazia e no dia seguinte voltava a começar de novo. Parece-me um bocadinho aquilo que a equipa económica faz, ou seja, durante o dia apresenta-nos os indicadores, fala-nos de uma realidade, mas à noite nós chegamos à observação de que, na verdade, os números são bem diferentes daquilo que nos é passado. Carlos, eu li o texto, obviamente para fazer esse trabalho eu preciso de ler o texto, tenho que ter todo este interesse, essa obrigação, este dever, e fiz-me várias perguntas. Nós vamos mostrar aqui alguns quadros que eu marquei de destaque no texto que está no semanário Novo Jornal. E antes de entrar para outras perguntas relativamente ao texto em específico, eu pergunto, o que é que anda a oposição a fazer? Porque este exercício que o Carlos faz com base nos números que são públicos. E o trabalho da oposição? Na verdade, nós já tocamos nesse aspecto em outras edições do nosso podcast. É um pouco estranho, não só a oposição, mas a própria sociedade civil, as universidades, também deviam fazer isso. Eu limito-me, e não podia ser de outra forma, limito-me a utilizar dados públicos. É verdade que eu ainda vou tendo acesso a algumas informações, mas não sendo elas públicas, eu não posso usar. Todo o exercício que nós fizemos aqui, quer no jornal, nos artigos que escrevemos no jornal, quer nas conversas que temos aqui, é com base em números oficiais. Os números que nós trazemos hoje são números do FMI e números do próprio governo angolano. Por isso, a informação está disponível. A pergunta do Vítor tem toda a pertinência de saber, mas porquê que a oposição, a UNITA, outros partidos da oposição, a sociedade civil, como as universidades, não fazem este tipo de análise? Existem algumas, há colegas que já fazem essas análises. A verdade eu concordo consigo, é que na verdade devia ser muito mais atuante e fazer uma pressão maior e até indagar o executivo para que o executivo preste algumas informações. Nós vamos ver aqui durante o podcast que há algumas informações que não estão claras, que talvez se a oposição, se os jornalistas, a sociedade civil perguntasse ao executivo, questionasse, talvez pudéssemos obter do executivo essas respostas. Pois, o problema também é que temos um executivo que se fecha, que se blinda cada vez mais e que depois acaba por não facilitar esta vida a algumas pessoas que tenham eventualmente esta intenção. Também vamos dar esse benefício da dúvida. Vamos então aqui para as perguntas que me parece ser de todo pertinentes para podermos esclarecer os nossos internautas que nos acompanham, porque muita gente não lê, ou porque não gosta, ou porque não tem acesso ao livro, e aqui, por esta via, podemos perceber.
Com base nos dados disponíveis da execução orçamental, que diagnóstico é que traça do orçamento ou do desempenho do OGE 2024 até este preciso momento? Portanto, estamos agora em 2025, mas olhar para o orçamento de 2024. Portanto, quais são, na perspectiva do Carlos, as principais conclusões e, eventualmente, os principais riscos que, da teoria, começam agora a se materializar? Okay. Dizer que eu, em novembro de 2023, escrevi um artigo, também publicado no semanário Novo Jornal, em que questionava a viabilidade da então proposta do OGE para 2024, e é interessante que depois, em dezembro, foi publicado um artigo da Ministra das Finanças, em que parecia estar a responder o meu artigo de novembro. E eu depois, em janeiro, em janeiro de 2024, voltei a questionar alguns dos pontos que eram levantados neste artigo da Ministra das Finanças na altura. Já naquela altura me era evidente que o Orçamento Geral do Estado, na então proposta, era um bocadinho fora da realidade. Parecia que havia ali riscos. Ora bem, hoje estamos aqui perante a execução, são números preliminares, e acredito que nos próximos dias o FMI depois vai calcinar esses números, mas são números do Ministério das Finanças que nos apresentam uma execução bastante preocupante. Mas vamos começar pelas boas notícias. As boas notícias é que a receita petrolífera mais do que superou a previsão do Executivo. Isto porque a produção esteve mais ou menos em linha que o Executivo tinha preconizado, mas a receita, o preço de referência, dizer que o OGE foi elaborado com preço de referência de $65, e a execução teve preços superiores a $70. Isso permitiu que o Executivo, na rúbrica da receita petrolífera, tivesse uma execução de 116%. É fantástico. Mas quando olhamos para outra componente da receita, temos problemas. A receita não petrolífera ficou à volta de 79%. Nós, na altura, questionamos, que achávamos que era uma receita muito otimista, e veio-se a confirmar que temos aqui uma receita de menos 21% daquilo que tinha sido estimado. Mas a cereja no topo do bolo ainda vem a receita de financiamento, que nós, na altura, também questionávamos, e a receita de financiamento ficou muito aquém daquilo que tinha sido, que era a meta do Ministério das Finanças. O financiamento interno ficou à volta de 60% daquilo que tinha sido previsto, e o financiamento externo ficou à volta de 35% daquilo que era previsto. Ou seja, essa execução está em linha com a nossa perspectiva. A minha pergunta é, e essa é a questão, por que o Ministério das Finanças tinha uma expectativa tão alta quanto essa rúbrica? Porque é evidente que isto não seria executar. E ainda assim tivemos essa execução. Bom, com esse comportamento, apesar da boa receita petrolífera, o Executivo tem menos receita do que estava previsto no orçamento para executar. E isso forçou que, a nível da despesa, também se realizou um corte face àquilo que tinha sido preconizado. O Executivo só executou 77% do que estava previsto. Bem, eu vou ler agora aqui a parte que o Carlos Panzo está a comentar, e essa parte está também no texto, uma parte que eu marquei, diz o seguinte: a dissociação entre projeção e realidade confirma não apenas a fragilidade da base tributária não petrolífera, mas também a dependência crítica de variáveis exógenas e voláteis, como o preço do petróleo, para a sustentabilidade orçamental. A cereja no topo do bolo, e portanto, aqui, Carlos, estamos a olhar para a parte que mais sofre, que na verdade acaba por ser o povo. E muitas vezes não tem noção disso tudo. Ok? Talvez se o povo percebesse, faria aquilo que acontece no mundo ocidental, uma pressão brutal para o governo. Então dizia o seguinte: a cereja no topo do bolo é a constatação de que, mesmo com receitas extraordinárias provenientes do setor petrolífero, a sustentabilidade das finanças públicas continua comprometida, enquanto o povo arca com os custos de uma governação cuja prioridade parece cada vez mais distante do interesse coletivo. A equipa económica faz isso de propósito? O presidente tem, de facto, noção do erro que se está a cometer? Sobre qual é o propósito da equipa económica, ou se o Presidente da República tem noção, não consigo responder, mas olhando para a minha experiência, me parece que aqui o problema está na primeira parte que o Vítor deu, que é a dissonância entre a realidade e as projeções.
Ou seja, o executivo, esta ânsia de querer apresentar números, bons indicadores e números que ficam bem na fotografia, mas esquecemos o outro lado, é que tem um custo. E o custo é o governo. Nós vamos apresentar, é o povo. Nós vamos apresentar esses números. O que é que nos vai custar? Nós, normalmente, fizemos um orçamento altamente otimista em termos de projeção, indicamos que vamos gastar Y, Z, H em certas rúbricas, mas como os números estão empolados, quando temos a executar, somos obrigados a cortar. E onde é que nós cortamos? Nós não cortamos no financiamento, não cortamos no serviço da dívida aos bancos, porque não queremos estar bem com os bancos, porque temos medo de que se não pagarmos os bancos não vamos ter acesso. Então, cortamos onde é mais fácil. E onde é que é mais fácil? Na despesa social. Cortamos no serviço à educação, cortamos no serviço à saúde, na proteção social e cortamos numa outra coisa que é muito importante. 2024 foi muito relevante esse corte. Cortamos no apoio ao setor produtivo. Okay? Nós tínhamos, o orçamento preconizava verbas para apoiar a iniciativa privada. A iniciativa privada é essa que vai criar empregos, que vai pagar imposto, que vai produzir bens e serviços, mas como o orçamento estava exageradamente empolado e como a execução, a realidade é incontornável, mostrou que não era possível executar isso, cortou-se exatamente aí. Pagámos os bancos, pagámos o serviço da dívida, que era um compromisso a assumir, conseguimos pagar os salários, mas o resto foi cortado. Só para ter uma ideia, a despesa com a saúde e a educação, excluindo os salários, a despesa com a saúde e a educação não atingiu mais de 14% do OGE. De todo o bolo do orçamento, a saúde e a educação não consumiu 14% do OGE. Aqui uma inversão das prioridades que nos leva a questionar qual é o objetivo. Qual é o objetivo do executivo? É melhorar as condições da população. Só se melhora as condições da população criando emprego, emprego esse que vai permitir as pessoas terem acesso a rendimentos e rendimentos cada vez mais com mais poder de compra, acesso a mais produtos, bens e serviços, porque estamos a produzir mais. Não há aqui uma magia extraterrestre, quer dizer, a solução é esta. E quando o executivo corta exatamente na despesa social e no apoio ao setor produtivo, está a hipotecar o futuro da economia. Por isso é que se diz que aquilo é um barril de pólvora e só ainda não explodiu por mera sorte. O artigo, e é bom que os estudantes de economia, de gestão e de finanças procurem por este artigo no Novo Jornal. O Carlos Panso diz que, de facto, a realidade já é insustentável. Carlos, quais são as medidas que, na sua visão, devem ser tomadas para evitar um descalabro das finanças públicas, caso se mantenha esta trajetória, caso o governo do MPLA, de João Lourenço, esteja a perseguir este caminho? Nós já fizemos esse podcast. Eu acredito que não vai ser possível o Executivo e a equipa económica terminar o 2025 sem fazer primeiro uma revisão do Orçamento Geral do Estado de 2025. Os números que nós temos hoje na mesa do primeiro trimestre, não são por informação pública ainda, já indicam que quer a produção petrolífera teve uma ligeira queda, os preços médios, no primeiro trimestre, os preços médios ainda estiveram em linha com o que estão orçamentados, mas já no segundo trimestre, em função de toda essa situação ligada com Donald Trump, a guerra comercial com a China, os preços do petróleo já estão bem abaixo daquilo que é a referência do preço que está no Orçamento Geral do Estado. O acesso aos mercados financeiros está praticamente fechado, ou seja, o governo não consegue levantar dinheiro nos mercados financeiros, e se conseguir vai ser a taxas de juros muito altas. Então não me parece possível que o Executivo vá em frente com o Orçamento Geral do Estado sem fazer uma revisão. Esta é a primeira. Mas existem duas medidas que são incontornáveis para mim. Uma já cá discutimos, que é a reestruturação da dívida. A teoria, a prática recomenda que o serviço da dívida não deve consumir mais do que 1/5 do Orçamento Geral do Estado. E nós tínhamos até 2013, 2014, respeitávamos muito esta métrica. Ora, de 2017, 2018 em diante, nós temos que sentir que o serviço da dívida consome uma fatia muito importante. Segundo os números, e ainda não estão fechados, segundo os números do Ministério das Finanças, o orçamento gastou, 44% do orçamento foi para pagar o serviço da dívida. Ou seja, metade do orçamento, quase metade do orçamento, foi para pagar os bancos
e outros credores. E ainda, aqui só fazer uma nota, neste orçamento não está lançado, não está refletido 3,1 mil milhões de dólares de dívida do Tesouro Nacional a Sonangol. Ou seja, esta dívida continua a não estar refletida nesta execução. Então, a primeira medida passa por reestruturar a dívida, e a segunda, que eu acho que vai merecer um artigo de forma independente e uma discussão aqui com o Vítor e com os nossos internautas, é a adoção do regime cambial do setor petrolífero. Ou seja, não é aceitável que uma economia que exporta em média, 35 a 32, entre 32 a 35 mil milhões de dólares ano de exportação, esse valor de exportação, claro que a maioria é petróleo, tenha dificuldades em divisas. Isto é um isto é um dado que ninguém consegue perceber. Como é que um país que é altamente exportador, exporta muito mais do que o seu próprio consumo em termos de importação, ao mesmo tempo tem dificuldades a divisa. E isso tem uma origem, é nas regras de como é que as empresas petrolíferas usam o dólar no país. Só para as pessoas terem uma noção, os únicos dólares do petróleo que entram para a economia angolana são aquelas para pagar imposto, e mais nada. Todo o resto fica no exterior do país. Se essas divisas fossem trazidas, só para as pessoas terem uma ideia, desses valores que Angola exporta, que ronda entre os 32 a 35 mil milhões de dólares ano, só a componente para pagar os impostos é que entra para o sistema financeiro angolano. O resto fica no exterior. E é isto que é preciso se reverter. É preciso reverter, trazer essas divisas, domiciliá-las em bancos locais, e aí vamos ter um Kwanza forte e, mais importante, um Kwanza estável, porque não se compreende, não é aceitável como uma economia altamente exportadora, ao mesmo tempo tem uma taxa de câmbio, tem uma moeda nacional cronicamente desvalorizada. O presidente tem uma equipa económica, tem uma ministra das Finanças que dizem especialistas, é uma grande referência no continente africano, uma jovem, que nos convence muitas vezes quando vem a público defender as políticas públicas, das finanças. Panzo, o que é que falta de facto? Falta quem é que deve aparecer para dar uma chapada na mesa se for mulher, um homem para dar um murro na mesa se for capaz, para perder o medo, é problema de incapacidade técnica, é realmente falta de vontade liberada para aquilo que está a acontecer, falta de vontade política. O que é que está a bloquear as pessoas para fazerem aquilo que vocês, especialistas em economia, professores universitários aqui no estrangeiro, tudo bem que dizem que os quadros estão fora, não fizeram nada, não são ninguém e tudo mais, essa linguagem que há dias foi muito disseminada no país. O que é que falta, efetivamente? Eu primeiro dizer que reconheço em algumas das pessoas que fazem parte da equipa económica a competência. São pessoas com quem trabalhei, são pessoas com quem aprendi muita coisa também. Então, ali alguns quadros que são competentes. E aquilo que nós estamos aqui a discutir não é astrofísica, não é nada extraterritorial. São coisas que é de conhecimento comum. Então, a questão, e o Vítor coloca bem, o que é que falta? Parece-me que há aqui algum receio de tomar medidas, e todas essas medidas têm associadas a elas há riscos, risco das coisas correrem mal, risco de ter que voltar atrás, e as pessoas não querem correr esse risco, então cria-se a ideia nos corredores do poder de que não posso, não fiz essa proposta porque não vai ser aceita, ou se eu fizer essa proposta tenho um receio de ser retalhado, de não ser aceito. Deixa-me dizer que na minha experiência nunca senti retaliação, nunca me senti impedido de fazer propostas, filas sempre, e aquelas que não foram aceitas também nunca senti que me tenham penalizado, nunca me senti retaliação. Então eu fico com a impressão de que há aqui uma autocensura por parte de alguns técnicos, com receio de virem a ser censurados, de virem a ser retalhados por proporem medidas que tenham aquilo. E aqui a questão é, mas se este é o caso, então
e o técnico deve ter coragem de pedir a sua demissão. Claro. Porque se não fazer isso, para mim, constitui o que eu chamaria de um ato de cobardia institucional. E vou ler aqui a parte que você no texto que se refere a isso mesmo, e eu costumo dizer, são pessoas altamente inseguras, porque quem é competente, quem tem toda a segurança do mundo e tem que ser frontal para apresentar estas ideias, é assim que vai para frente. Porque você escreve aqui o seguinte: quem não tem capacidade ou convicção para propor as medidas económicas certas, ainda que impopulares, porque às vezes isso tem que acontecer, ainda que impopulares, deveria, com dignidade, colocar o seu cargo à disposição. O país precisa de liderança com visão e coragem, não de gestores do declínio. Eu estou com essa questão porque a equipa económica tem que estar ao serviço do povo. Pois. E o que é que o povo precisa de hoje? Precisa de estabilidade macroeconómica, sim, mas precisa de um ambiente de negócios que seja propício para que as empresas funcionem, produzam bens e serviços, contratem pessoas, paguem salários, paguem cada vez melhores salários, para que a moeda tenha cada vez mais poder de compra. E isso requer, às vezes, medidas impopulares. Isso requer, às vezes, chocar com alguns interesses. Eu aqui vou identificar 2 interesses. A banca de um lado, o setor petrolífero do outro. São 2 grandes interesses que qualquer país, em qualquer realidade, teria algum receio em tocá-los. Eu compreendo isso, mas nós não temos alternativa. Nós temos que enfrentar o mercado financeiro e nós temos que enfrentar o setor petrolífero, quando eu me referi à questão de domiciliar em Angola toda a receita da exportação de petróleo. Nós temos que tocar nisso. Deixa-me chamar a atenção. Eu falo no artigo também a questão de que parece que quem olha para os nossos números fica-se com a ideia de que a política fiscal é restritiva, ou seja, nós estamos numa política fiscal de retrair a despesa. Se nós compararmos, eu peço os internautas e aqueles que acompanham isso, que gostam de acompanhar, façam a seguinte comparação. Se olharmos para o último Orçamento Geral do Estado, elaborado pelo Zé Duarte, de 2017, foi o último orçamento que ele aprovou, e compararmos com a média dos orçamentos aprovados pelo presidente João Lourenço, nós vamos verificar 3 informações importantes. A receita caiu cerca de 37,6%, ou seja, temos menos receita, canaliza-se menos receita no Orçamento Geral do Estado, agora nos mandatos de João Lourenço, do que no último mandato do José Eduardo Santos. A despesa caiu 14,2%, ou seja, gastamos menos, em relação do PIB, gastamos menos do que gastava o presidente José Eduardo Santos. O único indicador que sofreu melhoria, e é preciso assinalar isso, é o déficit fiscal. Com o presidente José Eduardo Santos, no último orçamento, tinha um déficit de quase 6%, e João Lourenço tem tido uma média de déficit à volta de menos 1%. Este é o único indicador que melhorou. Ter a receita, temos menos receita por orçamento, temos menos despesa. Então, isto me parece que há aqui uma contração na despesa. E a pergunta, e para a qual não temos uma resposta, é: mas isto é intencional ou as circunstâncias é que nos estão a obrigar a fazer isso? De uma coisa tenho certeza, não é a favor do povo, porque o povo precisa de mais despesa com mais qualidade em setores prioritários, e isso nós não temos verificado. Exatamente. E, portanto, contrasta um pouco com aquilo que defendia o presidente, que era melhorar o que estava mal e corrigir o que estava mal e melhorar o que estava bem, e que ele não teria problema em enfrentar ou confrontar todos aqueles que não se alinhassem para o bem do povo. Portanto, se calhar é por isso também que estamos a ver o MPLA muito medroso e a mudar aqui as regras do jogo político para ver se mantém, mas a realidade depois, em termos práticos, condena-o profundamente. Estamos a terminar, temos agora menos de 5 minutos. Olhando agora para o ano de 2025, qual é o seu prognóstico para a situação das finanças públicas, se de facto nenhuma medida impopular for tomada, se nada for alterado, estaremos já perante uma mera continuação do adiar o inevitável, ou há uma crise claramente aberta? Não, como eu referi no início do nosso podcast, me parece que, e tenho conhecimento que já há discussões nos corredores do poder de que o caminho é este. É preciso fazer uma revisão do Orçamento Geral do Estado. A execução do primeiro trimestre, que de forma oficial ainda não temos os números. É preciso deixar de fingir. É preciso deixar de fingir. Ou seja, fazer a revisão implica aceitar a realidade.
que é uma realidade que precisa ser resolvida. Mas lá está, nós temos que aceitar a realidade, não acomodando-se, não se ajustando a ela, mas também preconizando medidas para contorná-la. E aqui é que falta Mas coragem. isso não poderá ter um custo político bastante pesado, mais do que aquele que o MPLA já tem tido, um desgaste profundo, um descrédito, quase tudo? O interessante é que as medidas que eu me refiro e considero como estruturantes, elas não tocam no povo, elas tocam em alguns interesses instalados. Eu me referi a dois interesses, Só e a banca? o setor petrolífero e a banca, Sim, sim, só. mas não o povo, porque na verdade as medidas que eu proponho, isso iria permitir que o Tesouro teria mais receita e com esta receita poder dedicar para o problema. Mas essas medidas implicam em si chocar com esses dois interesses instalados, mas eu não tenho dúvidas que o camarada presidente João Lourenço tem essa capacidade. Aliás, ele lidou com os interesses instalados ligados à corrupção, que eram interesses muito próximos e conseguiu fazer isso. Por isso eu não consigo perceber qual é a dificuldade em lidar com a banca ou com as empresas petrolíferas. Mas voltando à sua questão, 2025 é um ano que, se nada for feito, Angola vai cair em default, ou seja, Angola vai deixar de ser capaz de honrar os seus compromissos com os mercados financeiros. E aí sim, teremos um problema bem maior, porque os mercados fecham-se, seremos considerados caloteiros, porque não pagamos a nossa dívida, e eu tenho consciência de que é algo que o Ministério das Finanças não vai deixar de acontecer, então não há outra alternativa que não fazer uma revisão do orçamento. Mas aqui é que é a minha questão, não basta fazer a revisão do orçamento para acomodar menos receita e podermos gastar um pouco mais, não. Nós temos que ir mais além disso, nós temos que aplicar medidas estruturantes, fazer um reset económico da nossa política económica, nós temos que fazer um reset. Obrigado. Portanto, assim que nos esteve a acompanhar, já sabe, comente sempre que puder na rede social em que estiver a acompanhar este vídeo completo ou o corte, partilhe também e, claro, o convite para que possa ler este artigo está na página 36 da edição do dia 25 de abril do semanário Novo Jornal em Angola. Obrigado, estamos juntos.